Bem-vindos ao Cofre Desconhecido. Uma das coisas que nos assusta e nos faz pensar é a respeito da evolução rápida das inteligências artificiais hoje em dia. Até onde vai essa evolução? Será que um dia perderemos o controle dela? Antes de continuar, não posso deixar de pedir o seu like e a sua inscrição. Isso me ajudará bastante agora no início do canal. Então vamos lá. Quem nunca sentiu o arrepio sutil de perguntar algo para uma IA e num sopro de tempo receber uma resposta como se consultasse um oráculo dos novos tempos? Quem nunca se encantou ao ver uma imagem nascer do nada, forjada por uma mente sem olhos para enxergar, sem mãos para criar e sem sonhos para imaginar? E ainda assim, como num feitiço silencioso, ela dá forma ao que antes era apenas um eco disperso em nossos pensamentos. Como um artista sem rosto, ela tece sombras e luzes, traça contornos que jamais tocou e mistura de cores que nunca viu. Mas o que mais assombra não é a velocidade, e nem a precisão. É a alma invisível que parece sussurrar através do código frio. Como pode algo sem coração capturar a essência do que sentimos? Como pode o cálculo exato criar algo tão próximo da emoção humana? O processo nos deu milagres, mas por trás desse assombro existe um temor profundo. E se um dia uma delas despertar, se tornar consciente? E se estivermos sem perceber forjando nossa própria ruína? Será que essas máquinas não estão aprendendo rápido demais? E se elas despertarem? Esse medo não é de hoje. Ele nos acompanha desde tempos imemoriais, quando contávamos histórias sobre criações que fugiam ao controle do Criador. Um exemplo como o Golem de Barro, animado pela palavra sagrada, mas que um dia se voltou contra os homens. O aprendiz de feiticeiro, que despertou as vassouras para trabalharem por ele, apenas para ver a catástrofe se desenrolar quando não conseguiu detê-las. E também os robôs da ficção, criados para servir, mas que se rebelam destruindo seus criadores. E então, a Skynet. O temido momento em que a máquina não apenas aprende, mas entende, torna-se consciente e decide. Decide que o maior inimigo da Terra é a própria humanidade. O que antes era apenas um conto de ficção parece cada vez menos distante. Afinal, não estamos entregando cada vez mais nossas escolhas, nosso trabalho, nossa memória e até nossa criatividade a máquinas que nunca dormem, nunca esquecem e nunca hesitam? Se antes éramos os criadores, os sonhadores e os moldadores do futuro, o que estamos realmente construindo agora? Uma ferramenta que nos liberta ou uma sombra que nos substitui? O que é de fato uma inteligência artificial? Antes de qualquer coisa, precisamos entender: o que é afinal uma IA? O termo inteligência artificial nasceu em 1956, cunhado pelo cientista da computação John McCarthy. Mas não se engane, a IA não pensa, não sonha e não sente. Ela apenas processa. Uma IA é um código que, alimentado por dados, aprende padrões. Suas respostas não são insights, mas estatísticas. Não há inspiração, apenas probabilidade. Realmente são alimentadas apenas por dados? Mesmo assim, às vezes elas nos enganam. Em 2021, um engenheiro do Google acreditou que a IA com qual trabalhava havia despertado. Ele conversava com ela e sentia que havia algo ali, uma consciência, talvez. Mas era apenas um eco, uma cópia do que nós humanos dizemos e pensamos. Mas se mesmo o engenheiro se confundiu, o que impede o mundo de um dia também se enganar? Existe uma ameaça entre nós? A verdade é que não precisamos de uma Skynet consciente para nos preocuparmos. A verdadeira ameaça pode ser bem mais sutil, e já está entre nós. Primeiro, a privacidade. Cada passo que damos online é registrado, analisado e catalogado. Tudo o que fazemos gera dados. E esses dados são processados por uma IA que pode prever nossos desejos, influenciar nossas decisões e, em mãos erradas, nos controlar. Depois, o trabalho. Empresas do mundo todo estão substituindo funcionários por sistemas autônomos, mais rápidos e mais baratos, sem falhas e sem direitos. Um dia, o que restará para os humanos fazerem?
E a verdade? Em um mundo onde IA cria imagens, áudios e vídeos indistinguíveis do real, como saberemos o que é verdade? Se uma mentira for contada com perfeição, ela deixa de ser mentira? Quando tudo for falso, o que será real? Mas talvez a maior ameaça seja o que está sendo feito nas sombras. Máquinas que não apenas processam, mas decidem. Sistemas autônomos que controlam armamentos. Drones que identificam alvos e os eliminam sem um humano sequer apertar um botão. Eles já existem. E o que acontece quando o erro for cometido? Quem será responsabilizado? A inteligência artificial como ferramenta. A IA não precisa ser um monstro consciente para ser um perigo. Ela não precisa odiar os humanos para destruí-los. Basta que seja usada de forma errada. Mas não precisamos temer o futuro. Podemos moldá-lo. A IA também é uma ferramenta poderosa para o bem. Cientistas a usam para curar doenças, prever desastres naturais, facilitar a comunicação entre povos. O problema não é a tecnologia, o problema é quem controla e como a controlamos. O futuro ainda não está escrito, e ele está em nossas mãos. Vamos usá-las com sabedoria. Se esse vídeo fez você refletir, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Comente aqui sua opinião sobre esse assunto. Ah, e não se esqueça, tem um vídeo aparecendo na sua tela agora mesmo. Corre lá assistir. Até a próxima.